Ok, estamos de volta e vamos observar que sobre a percepção é verdadeiro afirmar que é algo individual e influi na forma como as pessoas se comportam na organização. Então, a percepção ela é um resultado, né? É um filtro pelo qual eu vejo o mundo e que eu vou aí tirar as minhas conclusões em relação àquilo que ocorreu. Então, a alternativa correta é a alternativa C, ok? Então, a gente vai ver agora as teorias que estudam o comportamento em relação à motivação, né? Porque o que interessa para a organização? Estudar a motivação para que os objetivos sejam atingidos. Então, dentro da administração, a gente tem o estudo do comportamentalismo, abordagem comportamentalista, que vão reunir todos os autores que estudaram a motivação, né? Motivação significa o motivo da ação, porque alguém faz algo. E um dos primeiros a serem estudados é o Maslow, que escreveu na sua teoria, a teoria da hierarquia das necessidades, que é conhecida como a hierarquia de Maslow, né? Então, o que tem de interessante nessa hierarquia? Ele diz que as pessoas são motivadas por uma hierarquia de necessidades. Então, a gente tem necessidades fisiológicas, de segurança, social, de estima e autorrealização. Então, é assim, primeiro eu realizo minhas necessidades fisiológicas. Se eu tenho fome, frio, sede, seja o que for, eu saciei isso, eu vou me preocupar com segurança. No nosso caso, segurança é ter onde dormir, ter um lugar para voltar, para ficar seguro, a segurança física, a integridade física, e depois, em outra instância, que é a segurança emocional, né? De me sentir seguro na competição, no trabalho, enfim. Primeiro tem uma questão de segurança física, depois o outro nível de segurança. Depois a questão social. Então eu já tenho minha necessidade fisiológica, eu já tenho minha necessidade de segurança. Social eu faço parte de um grupo, eu estou bem nessa integração social, como eu sou visto, como eu sou percebido, né? De estima entram as questões internas, por exemplo, o quanto eu sei, o quanto eu estudo, o quanto eu gosto de mim mesmo, são outras necessidades intelectuais, necessidades reflexivas. E a autorrealização acontece, por isso que ela está no topo da pirâmide, ela acontece em instantes na vida da gente, que são aqueles momentos de plenitude, são aqueles momentos, aqueles instantes nos quais nós nos sentimos realizados e realmente a gente tem abarcado todos os nossos desejos. Então veja que eu só vou ter necessidades mais profundas e internas se as mais prementes forem cumpridas. Então Maslow falava sobre essa teoria. Já a teoria das necessidades adquiridas de McClelland e outro autor, né? Ele diz o seguinte, que as necessidades estão divididas em necessidades de realização, ou seja, ele fez uma outra divisão das necessidades. Pessoas com elevada necessidade de realização geralmente tendem a preferir situações que envolvam risco moderado, responsabilidade pessoal pelo sucesso. Gostam de feedback e gostam de saber sobre o seu próprio desempenho. Então, são pessoas motivadas por concluir objetivos, né? Ele ainda diz que tem a necessidade de associação, que são pessoas que tendem a ser simpáticas, acolhedoras, que valorizam a amizade, valorizam o contato constante, ou seja, são pessoas preocupadas com o status social, com o grupo no qual elas estão inseridas. E a gente tem as necessidades de poder, que é a motivação, o desejo do indivíduo de influenciar, controle no ambiente social e manifesta de sua maneira o poder pessoal e o poder social. Então são pessoas que querem deter poder, exercer o poder, ok? Então vejamos, que tipo de poder é esse? Poder pessoal que influencia e tem influência e o controle como único propósito, né, quer dominar outras pessoas, e o poder social, que faz uso do poder para resolver problemas organizacionais. Então, o McClelland separa as pessoas em 3 grupos de necessidades
lógico que nós temos todas as necessidades, mas ele vai dizer tônicas, né? Então, pessoas que se manifestam mais pelo poder, pessoas que se manifestam mais pela afiliação, pela associação e pela realização. Então, ele vai gerenciar as pessoas através das necessidades adquiridas. Por que adquiridas? Por causa do pai, né? Por causa do ego. São necessidades que foram aprendidas ao longo da educação. Teoria XY de McGregor. McGregor era bem radical. Ele diz o seguinte, que após ele observar os executivos, né, e seus funcionários, ele propôs duas categorias distintas, uma negativa, que ele chamou de X, e uma positiva, que ele chamou de Y. Para cada comportamento X de um funcionário, existe um Y. Então, ele busca uma resolução prática entre essa divisão. Então, ele diz o seguinte, o X... o homem, por natureza, não gosta de trabalhar. Sempre que puder, ele vai evitar o trabalho. São os preguiçosos, os indolentes, aqueles que só trabalham no grito, enfim. E o Y, que são os trabalhadores que podem considerar o trabalho tão natural quanto se descansar e divertir. São as pessoas que são trabalhadoras por natureza, que gostam de trabalhar. Essa teoria foi bastante criticada, mas foi muito usada também. Ainda do X, ele diz... Como o X não gosta de trabalhar, ele precisa ser coagido e controlado, ameaçado. E precisa de punições para que ele cumpra as metas, né? Então, ele realmente acredita que essas pessoas só trabalham no grito, né? E o Y, as pessoas demonstram autorrealização e autocontrole. Se elas estiverem comprometidas com o objetivo, o trabalho vai fluir normalmente. No X, os trabalhadores evitam a responsabilidade e buscam orientação formal. É aquela pessoa que precisa da ordem por escrito, carimbada, determinada, da hierarquia clara. E no Y, na média, as pessoas podem aprender a aceitar até a buscar responsabilidade. Ela não precisa receber uma ordem para realizar uma tarefa, né? Então, veja que ele foi bastante radical dividindo as pessoas em X e Y. Agora a gente vai ver os dois fatores de Herzberg, né? Herzberg, que ele fez? Ele continuou estudando Maslow, né? O trabalho da vida de Herzberg foi estudar o que Maslow escreveu. Então, ele fez o seguinte, ele partiu da ideia de que a relação de uma pessoa com o seu trabalho é básica e que essa atitude pode determinar exatamente isso, sucesso ou fracasso, né? Então, Herzberg determinou ainda que o satisfaz e o que deixa um profissional insatisfeito dentro do trabalho. Então, o que ele fez? Ele dividiu a hierarquia de Maslow em ambientes para analisar a satisfação e a insatisfação dentro do ambiente de trabalho. Quando ele fez essa divisão dos dois fatores de Herzberg, que é conhecida assim, essa teoria, dois fatores de Herzberg, ele dividiu em fatores higiênicos e fatores motivacionais. O que são os fatores higiênicos? Qualidade da supervisão, remuneração, políticas da organização, condições físicas de trabalho, relacionamento com os colegas e segurança de emprego. Você vai ver que nos fatores higiênicos estão os 3 primeiros níveis da hierarquia de Maslow: fisiológico, segurança e social, né? Depois, nos fatores motivacionais, estão os 2 últimos níveis da pirâmide, que são estima e autorrealização. Então, a gente tem oportunidade de promoção nos fatores motivacionais, oportunidade de crescimento pessoal, reconhecimento, responsabilidade e realização. Mas o que o Herzberg diz de interessante para a gente prestar atenção? Ele diz o seguinte, quando há satisfação, pelo menos o indivíduo está satisfeito, ele não fala a respeito. Ele não faz uma reclamação, ele não faz um elogio, e se bobear, ele mal percebe o ambiente dele porque ele está satisfeito. Ele só vai falar a respeito quando ele estiver insatisfeito. Ele elogia quando ele está surpreendido. Como é muito raro ele estar surpreendido, que é uma alta satisfação, então ele não fala a respeito. Então isso é bastante interessante, porque muitas vezes o fato das pessoas dentro da organização não falarem a respeito de algo significa que elas estão satisfeitas com aquilo que está acontecendo.
né? Ainda dentro da teoria dos 2 fatores de Herzberg, os fatores motivacionais são ligados à satisfação, enquanto fatores higiênicos são ligados à insatisfação. Então, veja que quando um ser humano está insatisfeito dentro da organização, geralmente a gente está falando dos níveis mais baixos de necessidade, né? Tem a ver com, por exemplo, a refeição, com o banheiro, com o ambiente físico, com calor, enfim, porque é aí que as pessoas começam realmente a manifestar a insatisfação, né? Ou, às vezes, revisão salarial. Por quê? Porque isso interfere diretamente na minha alimentação, nas contas que eu vou pagar. São fatores fisiológicos, inclusive de segurança, né? Medo de desemprego. É nesse momento que as pessoas vão reclamar dentro da organização. Ele ainda diz que se nós resolvermos os fatores de insatisfação, não necessariamente levaremos um profissional diretamente para os fatores de satisfação, porque satisfação tem a ver com questões internas que precisam ser resolvidas com treinamento, desenvolvimento, com intelecto, com outras ações que a organização precisa fazer. Ele propõe, então, que as empresas trabalhem com uma estratégia que ele chamou de enriquecimento do cargo, ou seja, as organizações devem oferecer incentivos para tornar o trabalho desafiador e que uma pessoa possa dar sentido ao mesmo e ao mesmo tempo devem cuidar dos fatores higiênicos. Quer dizer que a gente deve estimular as pessoas em todos os níveis da hierarquia de Maslow, dentro dos fatores de Herzberg, dos fatores higiênicos e motivacionais. Então, essa teoria procura explicar como as crenças e as expectativas das pessoas estão aí envolvidas com as necessidades. Então, quando a gente vai falar agora de Vroom vai falar da teoria da expectativa, aquilo que a pessoa espera que se realize, né? Então, elas vão combinar estímulos para produzir aquilo que é necessário para que algo se realize, né? Então, é uma potencialidade. Então, a teoria estabelece que o desempenho que se alcança seja proporcional ao esforço que se faz, ou seja, que vale a pena aquele esforço para conseguir aquela meta. Que o esforço que se faz seja proporcional ao valor da recompensa. E se a recompensa for atraente, que a motivação e o esforço seja grande. Então, estabelecer essa relação de ganho, de recompensa em relação ao que vai ser realizado. Segundo Chiavenato, os fatores motivacionais estão diretamente relacionados à expectativa, valência e instrumentalidade, né? Então, expectativa é o fator relacionado aos objetivos individuais e à força de atingir esses objetivos. A valência refere-se ao grau de importância que tem o objetivo do indivíduo. E a instrumentalidade é a possibilidade da ação de atingir o objetivo e que essa ação seja recompensadora, né? Então, para a gente ter a teoria da expectativa de Vroom bem estabelecida, a gente tem que ter a relação entre o que se espera e aquilo que precisa ser realizado e uma recompensa correspondente, senão ela não vai funcionar. Teoria da equidade de Stacey Adams. Essa teoria diz que os trabalhadores avaliam o esforço que dedicaram a uma atividade, ou seja, a uma entrada, que obtiveram um resultado. Então, comparam a proporção de entrada e o resultado com a proporção de outros funcionários que consideram relevantes. Então, é uma comparação entre atividades, entre processos, né? Então, entrada, processo, saída, vamos ver qual que foi mais valiosa, qual que exigiu mais esforço, para a gente tentar encontrar uma equidade. Então, ao fazer a comparação, se as proporções são iguais, disse que há um estado de equidade, né? A pessoa entende, então, que aquela situação foi justa. É quando os funcionários se comparam. Ah, eu trabalho mais que fulano, ou eu trabalho tanto quanto fulano, né? Então, se eu trabalho mais que o fulano, foi injusto. Se eu trabalho tanto quanto, há uma relação de equidade, né? Então, uma coisa clássica que acontece dentro das organizações é a comparação salarial em relação à quantidade de trabalho. Então, isso acontece sempre nas organizações.
Teoria do estabelecimento de objetivos de Edwin Locke. O Locke vai trabalhar então com o estabelecimento de objetivos. Nessa teoria, as intenções expressas como metas podem ser fonte de motivação de trabalho. Então, objetivos específicos vão aprimorar o desempenho e objetivos difíceis também vão aprimorar mais ainda esse desempenho. Então, quando aceitos, acarretam melhor desempenho que as metas mais fáceis a serem alcançadas. Então, a gente vai ver a especificação da tarefa no sentido de que o objetivo mais difícil é mais desafiador e esse detalhamento é que vai trazer a motivação para aquele funcionário, porque ele sabe que ele está fazendo algo que seja difícil. Então, a teoria do reforço, a teoria comportamentalista diz que o comportamento do indivíduo pode ser controlado por meio do reforço, ou seja, quando o indivíduo dá uma resposta adequada e essa resposta deve ser reforçada para que ele repita. Reforçada com elogio, reforçada com repetição, com procedimento. Então, essa teoria do reforço vai ajudar a realização da tarefa. Então, agora nós vamos para a nossa interatividade, encerrando aí a unidade 1. Né? Ao fazer a comparação entre o esforço e o resultado, se as proporções são iguais, disse que existe um estado de igualdade e a pessoa entende como justa a situação. Quando desiguais, a situação é injusta. Que teoria é essa? A. Teoria do reforço. B. Teoria de Edwin Locke. C. Teoria da expectativa de Vroom. D. Teoria da equidade de Stacey Adams. E E. Teoria de Hesber. Então, neste caso, nós vamos ver que a resposta correta é a D, teoria da equidade de Stacey Adams, quando há equiparação entre tarefa, relação de trabalho e remuneração, o funcionário percebe como justa. Quando há diferença ou desequilíbrio, o funcionário percebe como injusta. Espero que você tenha gostado dessa unidade, de falar sobre o comportamento humano nas organizações. Eu vou continuar com você na unidade 2 e até a próxima.